Bom dia! Bom dia! Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe esse Instagram e que você possa ter um lindo dia, que a gente possa ter um bate-papo agradável com mais um palhaço, um ator, diretor, escritor. Vamos conhecer ele? Vamos ver se ele tá por aí? Vamos ver? Vamos ver. Saiu? Oi? E aí, tá me vendo? Você entrou e saiu. Mas, Essa imagem. mas é o Instagram, É, tá. porque Então vamos assim mesmo. O que você acha? você que sabe, mas eu acho só que não vai ficar gravado assim bom, né? Eu acho que vai. Eu fiz o teste lá, vai ficar, acho que fica gravado. Ô, Aí gente, eu apare... vocês que estão entrando, ó, bom dia, Carol, bom dia, a Dalila. Vocês que estão enxergando eu em cima e o Marco embaixo, dá um ok pra gente aí. Os dois marcos. É, os dois Marcos. Enquanto isso, bom dia, meu amigo, tudo bem com Tudo você? bem, querido? Todo prazer estar aqui com você, viu? Tudo tranquilo. Prazer também conhecer você também. Eu tenho certeza que você é uma pessoa, gente boa, o Obrigado. coração doador. Obrigado. E vamos Você começar o também. nosso bate-papo? Vamos, então vamos lá. Ô, Marco, O pessoal diz tá aí. vendo, o pessoal tá vendo a gente? Eles responderam aí se eles estão vendo a gente? Ainda não. Pessoal, vocês estão vendo a gente? Estão vendo os dois barcos? Eu acho que eles estão enxergando sim. Quem estiver enxergando a gente, dá um joinha assim, ó, pra gente saber. Dá um assim, ó. Ô, Marco, conta um pouquinho antes que o pessoal tá respondendo aí. Conta um pouquinho, como que você começou nessa arte da palhaçaria, do teatro? Ó, tem um cachorro aí, ó. Tem um cachorro bravo aqui. Então, eu faço teatro já há muitos anos, né? Desde os meus 15 anos de idade, que eu comecei com 15 anos de idade, já tinha meu primeiro grupo de teatro. E o que acontece é o seguinte, que a gente, eu não tô com... Segura o Oi. cachorro aí. Ô, Marco, pera aí. Rapidinho. Pode falar. E aí a gente começou desde aí, isso em 80 e poucos, né? Na década de 80. E eu fui ser palhaço muitos anos mais tarde, tem 30 anos, 36 anos que eu sou palhaço. Eu não gostava de palhaço, mas tinha muitos amigos palhaços também. E um dia eu resolvi ir para o festival de palhaço lá de Mariana, do X, a Job, o João, meus amigos que fazem. E num sonho lá no meio, numa república que eu estava com alguns amigos lá, o meu palhaço apareceu para mim. E eu fazia uma pesquisa sobre a memória. E aí por conta do Alzheimer da minha avó e da minha mãe. E aí, meu palhaço, ele vem para mim, ele fala que ele chama Alzimino, Alz de Alzheimer em menos de minuto, que ele só tem um minuto de memória. E ele aparece puxando um carrinho cheio de despertadores, assim. E aí eu vou pro jogo, lá dentro do festival mesmo, assim. Acordei de manhã, louco para poder comprar um figurino para mim e tal. E fui para os bares para poder fazer umas performances como palhaço, entendeu? Ali foi na raça, assim. Depois de um certo tempo, depois que saí de lá, né, eu comecei a estudar, porque eu acho que a gente tem que ter propriedade sobre o que a gente faz na vida, né? E fui fazendo cursos, fui fazendo espetáculos também, que eu escrevo. E, e aí acho que a prática foi me dando esse arcabouço, assim, essa base para poder fazer a arte da palhaçaria. Eu comecei na rua, né? Uhum. Eu fiz muitos anos de teatro de rua e faço também palhaçaria na rua. Faço em teatro também e já fiz em hospital. Mas o meu forte mesmo, assim, o lugar onde eu acho mais desafiante para mim e que eu gosto muito é tanto a rua quanto o
teatro, né, em si. Legal, legal. E você falou que no começo da live que não assistiu, escutou uns latidos aí. Ah, É, é dessa pessoinha aqui, ó. é muito fofinho. É menino ou menina? Menina, Meg. Menina. Ah, é muito querida ela. Fica aparecendo. Ela ama aparecer, por isso que fica latindo aí. Ela tava com ciúmes, é isso. Legal, Mike, o seu começo aí da palhaçaria, legal. E tem a diferença, como um pouquinho a diferença do palhaço hospital e de rua? O palhaço de rua, ele tem mais concorrência, né? O palhaço de rua, ele concorre com ônibus, com as pessoas passando, com carro, com bêbado, né? Com polícia, com transeuntes, de todas as formas, assim. Então, ele é maior. Ele tem que se agigantar mais, assim, né? Os gestos são maiores, a projeção é maior. E o palhaço de hospital, ele é mais minucioso, assim. Ele chega numa vibe menor, assim, não de intensidade, mas sim de expansão, né? Porque a gente tem que pedir licença para poder entrar nos quartos do hospital e eu acho que isso é muito importante, sabe? Esse respeito com relação à dor do outro, né? O que a gente vai encontrar depois daquela porta que separa. Porque o palhaço, ele começa já no corredor do hospital, né? A gente, quando chega, você já está inteiro ali, assim. E são várias nuances, assim, dentro de um hospital. Até você chegar num tom muito sutil, assim, de muita delicadeza, eu acredito, para que a gente não coloque o outro numa situação de constrangimento, já que ele ou ela, né, que está ali internado, ou que está como cuidador também, né, porque às vezes a gente pensa muito em quem está acamado, mas às vezes a dor também está em quem está junto, né, na visita que está ali, ou no parente que está ali, na mãe que às vezes está muitos dias já no hospital. Então a gente tem que tomar esse cuidado, assim, e deixar com que a criança ou o adulto que estiver internado, que eles escolham te aceitar ou não, né? É um momento de muita humildade mesmo, assim, porque é muito bacana isso. Porque ali, quando a criança está internada, todo mundo, ela não tem voz ativa, né? A É. enfermeira vem, aplica a injeção, aplica o soro, o médico vem, vira para lá, vira para cá, tá longe do território dela, que é a casa, que é a escola. E aí eu acho que a palhaça e o palhaço, eles trazem essa possibilidade até do mandar, né? Do comando, assim. E eu acho isso muito interessante porque a gente se coloca nesse lugar de ouvir. Eu acho que isso é o mais importante, né? O ouvir, o sentir e o agir. É. Então, eu acho que esse estado de presença que o palhaço tem, do estar presente no agora o tempo todo, né? E de ser um perguntador também, né? Eu acho que a palhaça e o palhaço, eles são seres que perguntam sobre tudo no mundo, né? Então você pergunta para a parede, você pergunta para o chão, você pergunta para um aparelho que você nunca viu. E ver o mundo pela primeira vez já é um acontecimento, né? Então, se eu chego num quarto de hospital, por si só, transponho aquela rotina, né? Então, no hospitalar, assim, a presença de de um palhaço no hospital, ela já é uma transgressão, né, da ordem, assim. E quando a gente chega na família, quando a gente chega na criança, ou no adulto que está internado, a gente entra num universo da dor. E Uhum. aí o que a gente vai fazer com isso, né? Então a gente tem que ter muito, eu acho que primeiro você tem que ter muita propriedade sobre quem você é, o que você está fazendo ali. Eu não acredito que, que a gente vá para o hospital para salvar alguém, sabe? Não acredito por aí. Eu acho que a gente não é palhaço. As pessoas às vezes confundem. Eu dou oficina de palhaçaria, né, Marcos? E aí eu sempre pergunto, por que você quer ser palhaça ou palhaço? E as pessoas falam que era para levar amor, para levar alegria, para levar saúde, para levar a palavra de Deus, para levar. Mas eu falo, a gente pode fazer isso tudo sem ser palhaço. Então, assim, ser palhaço é uma coisa muito íntima e muito pessoal também, assim. E singular. Não existe uma palhaça ou um palhaço igual ao outro no mundo, porque não existem pessoas iguais no mundo, né? Então é muito pessoal isso. A gente é palhaço porque, primeiro, eu penso assim, para nos curar, assim, para nos transbordar, né?
o outro não é só um caminho, mas também é um lugar a ser chegado. Mas antes de tudo, a gente é palhaço pra gente. Porque todas as outras coisas eu posso fazer. Eu posso ser voluntário, eu posso levar o amor, eu posso levar isso, posso levar aquilo, sem precisar de ser palhaço. Então, a gente não pode confundir isso, né? Que a palhaçaria, ela age hoje na rua, nos teatros, nos hospitais, nas penitenciárias também, né? Que tem projetos penitenciários, em vários lugares, né? Eu acho isso muito importante. Mas ser palhaço é ser instrumento, né? E eu acho que eu tenho uma frase que eu costumo dizer que o palhaço é Deus disfarçado da gente, a forma como Deus achou para se disfarçar e para estar entre os humanos, assim, sem me assustar todo mundo com a sua presença, né? Com a sua imagem. Então, eu acho que é um pouco isso, a gente é um disfarce, assim, numa metáfora bacaninha, assim, do divino, assim. Mas não achando, se achando superior ao outro, muito pelo contrário. É se colocando numa posição de podem rir de mim, podem, sabe? Porque o palhaço ele convida as pessoas a rirem dele, né? A rir junto. O palhaço não ri do outro. Ele se coloca no lugar do, do risível, né? Da comicidade, assim, de ter um corpo cômico, de se expor, assim, ao ridículo, mas com pureza, né? Com ingenuidade. Então, eu acho isso muito bonito. Verdade, verdade, faz sentido. E falando um pouquinho mais do seu espetáculo, você tem vários espetáculos também. Você escreve, diretor, escritor. Conta um pouquinho mais desse espetáculo que você realizou, que você está realizando. Sei que teve um em cartaz de semana passada, né? Esse espetáculo é de personagem, né? A das Zoe Imaculada são duas lavadeiras que elas existem também há muitos anos, mais de 25 anos. Eu e meu amigo Carlinhos Martins, que nós dois que fazemos essas personagens, que a princípio eram duas cozinheiras na casa de um amigo que a gente adorava cozinhar lá, na casa desse casal, amigo nosso. Mas aí a gente é ator, e aí a gente começou, não, mas cozinheiro não vai dar. É bom lavadeira, porque a avó dele, a mãe dele era lavadeira, a minha avó também, e essa coisa de estar na beira do rio, a gente cresceu em beira de rio, né? E tem essa coisa de que quando você está lavando a roupa, as mulheres quando estão lavando a roupa estão contando os causos, estão cantando, estão contando o que acontece ali no vilarejo. Então a gente trouxe isso para... É uma comédia de costumes, na verdade, bem mineira. Mas elas têm um ar de comicidade que beira ao clown, ao palhaço, assim, né? Só que são personagens. Agora, o meu palhaço mesmo, ele surge com esse espetáculo Me Dá um Minuto, em que ele só tem um minuto de memória, né? E ele perde o jogo sempre, mas ele também não lembra que perdeu. Eu acho que isso é muito legal. Todas as pessoas ganham dele no jogo, e no final ele fica tentando se prender a algo que é efêmero, né? Que é uma. Quando eu escrevi esse primeiro espetáculo, eu ficava pensando nisso, que quando ninguém tem um minuto para dar pra gente de verdade. Você passa por uma pessoa na rua e pergunta, e aí, você tá bem? Se ela começa a falar se ela tá bem ou não há muito tempo, você vai, meu Deus, por que que eu perguntei, né? Porque a gente anda muito corrido na vida, pela vida. E aí o Me Dá um Minuto é um momento de parar, assim, pensar assim, o que que eu tô fazendo aqui, né? E é muito interessante porque eu venho com os caderninhos, eu faço isso já há muitos anos, em que ele passa para as pessoas e pergunta, eu vou te esquecer, tá escrito no caderno, assim. E eu queria que você deixasse alguma coisa aqui que você acha que é importante que eu lembre. E aí as pessoas já anotam nesse caderninho, também o tempo vai passar e o lápis vai ser apagado, algo que é importante para eles. E tem de tudo, tem desde saudade, amor a liquidificador, ventilador, hieroglifo, tem tudo. E as pessoas dão o significado que elas acham que tem. As crianças também. E aí o espetáculo termina com esse caderno cheio de anotações de coisas que são interessantes para a gente. Então esse foi o meu primeiro espetáculo, eu fiquei com ele um bom tempo, uns 10 anos. E depois eu comecei a perceber que mesmo gostando muito de fazer o Alzimino, ele não era eu. Ele era uma parte minha, e estava muito mais ligado à minha mãe e à minha avó por conta do Alzheimer, do que comigo mesmo. Só acho que era o meu inconsciente fazendo uma homenagem para elas. E aí eu resolvi trocar o meu nome. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu escrevi um espetáculo chamado O Batizado, porque quando eu era menino, eu era louco para
coroar a Nossa Senhora, nos distritos de Cataguarina, aqui da minha cidade, que minha avó morava lá. E minha irmã, que é 2 anos mais nova que eu ensinava para ela, minha mãe pediu para ensinar para ela as músicas de coroação, então eu sabia cantar, desde colocar a palma, o véu, a coroa, ensinava para minha irmã. E eu era louco para coroar a Nossa Senhora, porque, primeiro, eu queria colocar asa de anjo, porque os meninos não podiam coroar a Nossa Senhora, minha mãe falava isso, não, isso é coisa de menina, e eu queria ganhar a sacolinha, que eles dão para as virgens. E dentro da igreja, no altar, na semana, no mês de maio, eles fazem uma escada enorme, com o céu todo bonito, assim, de fundo, e muita nuvem. E então eu queria estar naquele meio, assim, ali. Porque eu tive uma infância muito ligada ao realismo fantástico, assim, ao realismo mágico, como a gente chama aqui no Brasil. Tanto é que os livros que eu escrevo, eles têm muito disso. E aí, eu falei assim, cara, eu vou escrever o batizado, que aí eu troco de nome e coroou Nossa Senhora. E o meu batizado aconteceu em cena, com as crianças me dando bolada no rosto, né? E era engraçado que no primeiro espetáculo tinha umas 200 crianças, eu levei, e eles podiam escolher, né? Se queriam tacar o bolo na minha cara, ou na delas, ou só dividir o bolo comigo. Desde que a primeira escolheu tacar o bolo na minha cara, você imagina como é que eu virei. Eu virei um merengue, assim, né? De que todo mundo queria de tampar o bolo na cara. Aí eu fui batizado assim, aí surge o Gregório, que é mais lírico, mais leve e mais colorido também. E eu acho que uma coisa que é interessante que acontece no meu processo de criação assim, é que os meus espetáculos, eles têm tudo a ver com aquilo que acontece comigo na vida. E a gente estava conversando ontem, né? E que me marca, assim. Então, Me Dá um Minuto, que surge com o Aldemir. Eu tenho o Batizado, que troca de nome e vira o Gregório, e aí o Gregório sou eu, né? É o meu menino. E é o Coração Bobo, ou como sobreviver a um amor bandido. Que o espetáculo chama Coração Bobo, como sobreviver a um amor bandido. Que eu conto a história de quando eu terminei um relacionamento de 6 anos, porque eu fui traído. E aí eu fui para a internet para buscar soluções para não sofrer. Mas as soluções eram tão malucas, tão loucas, que eu acabei achando isso muito engraçado. E eu ria muito disso. E aí eu resolvi colocar isso num espetáculo. E o Gregório chega assim, e aí tem uma pergunta, uma fala que veio do Alzimino, que é minha, que eu trouxe comigo, que é: olá, quer beijar? E eu começo o espetáculo assim. E aí as pessoas às vezes querem, às vezes as pessoas ficam assustadas, e o olá, quer beijar não significa que é beijar em mim, né? Pode ser beijar em qualquer pessoa, né? E ele começa com esse jogo assim, e lê o horóscopo, e no horóscopo ele fala que ele vai encontrar o amor da vida dele, naquele dia, naquele momento. E aí ele busca pela plateia quem vai ser o amor, tem uma vara de pescar com o coração na mão, ele joga esse coração, aonde o coração bater é a pessoa, em vez de ser homem ou ser mulher. Traz pro palco, aí enche de flores, de bombom, vestido novo e tal. Aí vai ler o horóscopo da pessoa, aí no horóscopo da pessoa, independente do ciclo, ela tá lá escrito: você vai encontrar um bobo que vai se apaixonar por você, mas você vai traí-lo. E aí ele se revolta. E aí todas as mazelas do amor não correspondido acontecem com ele. E ele vai desse processo que é da raiva e do rancor até o processo de reflexão que chega ao amor e o perdão, né? E ao amor próprio, assim, né? Que eu acho que é muito interessante. E ele entende que primeiro a gente precisa se amar, para depois a gente poder dar o amor para as outras pessoas. Porque se você não se amar primeiro, você não consegue dar aquilo que você não está tem dentro de você, né? E agora eu estou escrevendo o último. Esse espetáculo ficou comigo uns 10 anos, assim. Ô, meu amigo, desculpa interromper você, mas pode falando aí, que eu acho que o meu carro disparou o alarme aqui. Vai A falando. gente está ouvindo aqui. O palhaço é assim mesmo, né, gente? Acontece de tudo. Ele vai lá arrumar o carro dele lá enquanto a gente vai falando. Não sei se vocês estão me escutando bem. Se alguém tiver, pode mandar aí alguma mensagem, alguma pergunta também. Eu aproveito para responder vocês. Esse último espetáculo que eu vou fazer, gente, que eu estou escrevendo, ele chama O Palhaço que Vestiu o Paletó. Porque eu não sei se a gente falou, mas eu sou vice-prefeito da minha cidade, né? Há 4 anos atrás a gente ganhou as eleições, eu virei vice-prefeito. E eu acredito muito na política, dessa política que a gente faz no dia a dia, né? Mas eu nunca tinha entrado numa política
eleitoral, vamos colocar assim, né? Do voto, aquela coisa toda. E eu fui ficando muito apertado dentro desse lugar, assim, de ser vice-prefeito, de ter uma... Né? E esse paletó, ele às vezes me aperta um pouco. E aí eu estou escrevendo esse espetáculo que fala exatamente isso, de como a gente se coloca em lugares, porque a gente quer fazer o melhor para as pessoas, o melhor, né, para a comunidade também. E como ser palhaço, eu posso ser qualquer coisa sem precisar ser palhaço, eu posso também fazer qualquer coisa sem precisar ser político eleito, né? Eu acho que isso é importante. E aí eu estou escrevendo esse espetáculo, O Palhaço que Vestiu o Paletó, e para poder questionar mesmo esses estereótipos que a gente tem sobre o que é essas posições que as pessoas ocupam nas profissões. Né? Por exemplo, quando a gente é pequeno e perguntam para a gente o que você vai ser quando crescer? E aí a gente logo dá o nome de uma profissão. Né? A gente não fala assim, ah, você é uma pessoa boa, ou você é um cara honesto, ou você é uma menina bacana. A gente fala assim, ah, você... A pergunta é o que você vai ser quando crescer? E não que profissão você vai ter. Mas por que a gente responde profissão? Porque o ser eu é algo muito complexo. E principalmente quando a gente é criança, a gente não se dá conta dessa complexidade. E não tem resposta para isso. Porque criança, ela vive isso, né? É como um peixe na água. Ele não sabe que está na água. Aquilo é o universo para ele, né? Ele não sabe que ele nada. Não tem, nem precisa de pensar nisso. Criança é assim também. E aí a gente precisa de algo concreto para que a gente possa sentir essa conexão com esse mundo que é concreto. E aí talvez a gente dê o nome de uma profissão porque a gente não dá conta da complexidade, da abstração de que é ser eu. E aí eu tenho isso comigo, que o que um paletó faz com uma pessoa, o que um jaleco faz com o palhaço quando ele está no hospital, o que uma gravata faz, e como que o palhaço transverte isso, né? Como é que o palhaço ele vai além daquilo que esse objeto, que quando ele tira a função desse objeto ou dessa indumentária, e ele vai além disso e ele reconstrói com um novo olhar. Porque eu acho que essa é a grande magia de ser palhaço. É a gente trazer um olhar curioso, um olhar de assombro, de encantamento para o mundo, né? Eu acho que isso que é bacana. Verdade, verdade. E você falou tudo, meu amigo. Falando um pouquinho mais sobre TV, você fez algumas aparições na TV, né? Você quer Sim, compartilhar um pouquinho? é, Por eu fiz eu fiz em 2018 para 2019 o especial de Felipe de Ano da Globo, né? Que tive um prazer com meu amigo Marquinhos Pimentel, que foi o diretor, me convidou. E eu fazia um palhaço de folia. E engraçado que quando eu era pequeno, quando eu era menino, eu tinha medo de palhaço, porque na casa da minha avó sempre aparecia folia, e eu morria de medo dos palhaços de folia. E acabei, depois desses anos todos, fazendo um palhaço de folia no final na festa final de ano da Globo, né? O especial de final de ano da Globo, em que o Willis de Carvalho é que fez a minha máscara. E o Willis de Carvalho é um grande amigo meu, tenho uma admiração por ele, assim. É um grande artista mineiro também, né? E o Willis de Carvalho, ele fez as minhas máscaras e a gente foi para Cachoeira do Manteiga. Uma das últimas cidades mineiras antes da Bahia, assim. E convivi mais de 15 dias com as pessoas lá, né? As pessoas que moram lá. E eu gosto muito de gente, sabe, Marcos? Então, o sol muito forte, eu comprei uma sombrinha, estava andando por aquele terra de a estrada de chão assim, aquele sol escaldante assim, já o nosso quase um sertão mineiro assim, né? Mas não chegava tanto como, mas bem quente, e ia conversar com as pessoas assim. E isso me trouxe uma alegria muito grande e me ajudou muito a compor esse personagem, desse palhaço de folia, assim, sabe? Eu fiquei muito emocionado e tenho muito prazer. E hoje a gente fez em 2000, antes da pandemia, se não me engano, o Predestinado, né? Que é a história da vida do Arigó. E eu fiz uma participação pequena, como é que me trouxe muita alegria também, que agora está na Netflix, aí as pessoas. Muita gente não está me reconhecendo porque eu tava sem barba, nem minha mãe me reconheceu. Eu achei isso ótimo, assim. E eu acho que tem uma coisa muito legal,
porque, porque que eu penso que as pessoas assim, qual a diferença de ser ator e ser palhaço, né? O palhaço ele não é uma personagem ou um personagem. O palhaço é. Então, olha que interessante. O ator, quanto mais diferente o personagem fica dele, a gente acha que ele é melhor ator. Então, quanto mais eu faço um personagem completamente diferente de mim, eu faço isso bem, e as pessoas nem me reconhecem nele, então eu sou um bom ator. O palhaço não, o palhaço sou eu amplificado, é a minha criança amplificada, né? Então, quanto mais próximo dessa minha criança, de 3, 4, 5 anos, meu palhaço chega, e ele é a representação dela, ele é ela crescendo dentro de mim, mais eu tenho propriedade sobre isso. E aí, melhor ou pior palhaço eu sou, porque o palhaço é o rei do erro, né? Então a diferença básica para mim é assim, o palhaço não é um personagem, não é não é algo que a gente cria e você tem que aquecer para, né, ser plug e desplug. Não, o palhaço é a gente, né? É a nossa criança interna viver, coabitando esse corpo que a gente chama de eu, assim, de meu. É verdade, é verdade. E falando do palhaço mais, como que funciona os cursos que você fornece? Você vai para o Brasil todo? É online, presencial? Conta um pouquinho mais desses cursos. Você abrange o quê? Eu faço esse curso, tem mais ou menos uns 20 anos, 25 anos, assim. Depois que meu palhaço já estava bem maduro dentro de mim, e aí eu criei um método também que é muito próprio, assim, mas que tem funcionado. Eu vim morar no Rio, mas já dava esse curso lá em Minas Gerais, que eu morei aqui no Rio 7 anos, e ele no Correia Lima, no Espaço Correia Lima, aqui no Rio que eu comecei a dar esse curso de palhaçaria, mas em Minas eu já fazia isso. E é um curso que ele vai desde o seu primeiro contato com a palhaçaria, até a criação de cenas, né? Porque eu sou diretor também, eu sou preparador de atores. E engraçado que muitos atores vieram fazer o curso de palhaçaria comigo para poder quebrar essa coisa do ator, né? E como que isso acrescenta para quem é ator também, né? E aí o curso ele é um curso que pode ser de imersão de 3 dias, de 2 dias, de 1 dia. A gente tem módulos separados, como é um curso também de 6 meses, 1 ano. Eu tive uma escola de palhaço de preparação de atores lá em Cataguases, que é a minha cidade, e dava curso também de palhaçaria, e eu vejo como que é bacana esse crescimento, porque a gente vai desde o reconhecimento de aceitação da nossa criança interna, né? A nossa criança sombra e a nossa criança sol, e de como elas são importantes pra gente não pode negar a nossa criança sombra, né? Porque o que acontece? Eu penso que o palhaço é como o mar, né? O mar, por que o mar é grande? O mar é grande porque ele se coloca abaixo do nível dos rios. E aí todos os rios correm para o mar. E se o mar estivesse acima do nível dos rios, o mar que desaguaria nos rios. E aí não seria o mar. Então o palhaço e a palhaça, né? A gente tem que abarcar todo mundo. E a primeira coisa que a gente não pode fazer é criticar, é julgar. Mas para que você possa fazer isso com o outro, você tem que primeiro fazer isso com você mesmo. É se aceitar como você é. É aceitar seu pé torto, sua barriga, é aceitar sua rabugice, é aceitar sua timidez. Né? No curso eu costumo ter uma frase que eu costumo perguntar: ah, Marquinhos, eu sou muito tímida. Eu pergunto: comparada a quem? Marquinhos, mas eu sou feio, comparada a quem? E por que a gente tem que se comparar, né? Quando eu escolhi ser palhaço, eu pensei o seguinte: eu quero ser uma coisa, uma profissão, ou eu quero me encontrar de uma forma que quando eu tiver 100 anos eu ainda puder fazer aquilo. Eu vou poder fazer aquilo. E foi o único lugar que eu me achei assim. Eu vou poder ser palhaço, porque eu sou palhaço, né? A vida inteira. E eu não acredito que não exista ninguém que não seja palhaço. O que é ser palhaço? É a sua criança interna livre, espontânea, amplificada. Não é só você. Eu vou no supermercado, é uma coisa. Se o meu palhaço vai ao supermercado, é outra coisa. A gente, num dos cursos que a gente dá, esse de maior duração, a gente tem 3 tipos de saída para a rua. A gente vai
montar, né, com o nosso estado cômico já, nesse estado de palhaço, para a rua, e a gente fazia isso aqui no Largo do Machado, aqui no, né, pertinho do Catete e de Laranjeiras aqui. Mas a gente ia de palhaço, mas a gente não podia interagir com as pessoas. As pessoas agiam com a gente, mas eu não podia dar resposta para elas. E isso é muito difícil, porque as pessoas sempre esperam que o palhaço faça piada, que o palhaço faça graça, e aí os alunos e as alunas ficavam loucos para interagir, mas a gente segurava essa energia, segurava essa vontade para a gente poder aprender a escutar, aprender a ver, aprender a não falar, a não agir, só porque a gente recebeu um estímulo. Quando você controla isso, é muito bacana porque você vai perdendo ansiedade, né? Você vai trabalhando essa coisa de você estar ali no jogo, mas não querer chegar no final rápido, não querer dar resposta rápido. O Tchakovak fala isso, eu tenho o Tchakovak como um grande mestre, assim, que é um jogo de xadrez, né? Você mexe aqui, a plateia te dá uma resposta ali, você vai e mexe em cima daquilo que ela que trouxe a resposta. A segunda saída é diferente, a gente já pode responder a alguma ação de quem está passando, né? Então, na primeira, o palhaço aparece, ele pegava uma árvore para observar, uma flor, um ladrilho, porque não é você ser interessante, né? Não é o palhaço que tem que ser interessante. Se você quiser ser interessante, você vai perder o jogo. Agora, se você encontra algo de interessante, algo que te interessa genuinamente, as pessoas se interessam por aquilo também. E elas vão te ver e vão prestar atenção em você. O palhaço, ele não busca nem atenção nem riso. Ele quer jogar. Né? A quarta parede pra gente não é como no teatro, que ela existe entre o ator e o público. A quarta parede está atrás do que as pessoas chamam de público. E pra gente é só criança para poder brincar, né? Para poder jogar. Né? Então, o nosso curso é sobre isso. E na terceira saída, a gente já pode provocar a interação, reagir a essa interação ou não. Aí cada um escolhe. E é muito bonito que você vai ver um amadurecimento da palhaça e do palhaço dentro da gente, de não ficar ansioso, entender que é um jogo, né? Eu brinco com os meninos e falo que às vezes a criança da gente fica muito agitada, com muito medo. A nossa criança interna, ela tem muito, muito medo do mundo adulto, assim, né? Porque foi privada de muita coisa. E eu faço o seguinte, ó, dá a mão para ela e fala, calma, é só uma viagem. A vida é só uma viagem. E você não está mais sozinho. Eu acho que isso é fundamental para quem quer ser palhaço. Acolher a criança interna, aceitar os seus erros, os seus acertos, a sua sombra, o que te assolar, o que tem luz. Porque ninguém vive só de luz. Ninguém vive só na sombra. Né? A nossa sombra nos ensina muito. E a arte da palhaçaria é a arte do reencontro. Primeiro, com suas características mais genuínas, com a sua personalidade, sem nenhum tipo de filtro, né? Da própria aceitação. E isso é lindo, né? Isso, para mim, é o que há de mais bonito no mundo. Tô falando demais, tô não, Marcos? Eu tô achando que eu tô falando muito. Não, mas o povo tá gostando. Nossa, tá muito. O que você falou aí faz sentido pra caramba. Bom, Faz sentido. E aproveitando o gancho que você falou aí para ser palhaço, precisa de tudo isso, para aceitar seus erros. Que mensagem você deixa aí pro pessoal que quer começar na palhaçaria, que quer ser palhaço, tanto palhaço de rua, palhaço de circo, palhaço de hospital? Que mensagem você deixa para eles? primeiro que você tem que ter muita coragem, sabe? Tem que ter muita coragem porque tem que ter muita aceitação de quem você é. Não seja palhaço porque você quer ser, que você é alegre e quer levar alegria. Leva alegria do seu jeito mesmo. Não seja palhaço por um motivo que não seja o, o de cura interno, o de satisfação da realização de se reencontrar. Obrigado. A Marcela tá falando aí, mandando mensagem. Obrigado, Marcela. Faz muito sentido. Você é demais. Obrigado. A gente né? A gente é instrumento, né? E aí, o que eu fico pensando, Marcos? Que para quem está começando agora, não faça curso com qualquer pessoa. Eu acho que isso é fundamental. Estude muito, isso também é fundamental. Compre todos os livros que você puder sobre palhaçaria. Comece a colocar em prática. Não tenha medo do erro. Não tenha medo de... É errando que a gente... É o erro que vale pra gente, não é o acerto.
Não deixe ninguém escolher seu nome de palhaço ou de palhaço. Eu acho isso um absurdo. É você que vai dar o nome, é você que vai se batizar, é você. Não deixe. Tem curso que as pessoas né, colocam o nome na gente, sim. Eu fiz curso que as pessoas às vezes me davam o nome e falavam, tá, bacana. E jogava aquilo fora, né? Não queria nem Obrigado. saber. Obrigado e pronto. Porque ninguém tem esse direito, né? O seu palhaço é seu, assim. Os nossos pais já escolheram o nome da gente, já tá bom. Agora é a oportunidade da gente escolher o próprio nome, né? E esse nome, ele vem pra gente. É uma coisa interna, assim. Né? É uma coisa que a gente sente, né? E para quem tá começando, divirta-se muito. Se você não estiver rindo, não vale a pena. Mas você vai ter que sair da sua zona de conforto. Se você estiver confortável, seja no exercício, seja... tem um exercício muito bacana, que eu gosto muito dele, assim, que ele é muito desafiador, que não pode contar piada, não pode não, mas né, a gente tenta... Porque o que a gente quer? Conexão. A gente não quer o riso, a gente quer conexão. O palhaço, ele quer conexão, ele quer chamar para o jogo. Então, se você começar a olhar para você, se aceitar de fato, rir muito de você mesmo, e falar, cara, isso aqui é bacana, isso aqui eu quero me aprofundar nisso, e eu vou ser palhaço porque eu estou me divertindo muito com isso, eu estou me curando de muita coisa, e eu, de repente, posso levar alguma coisa para alguém e fazer ela rir, às vezes nem que seja por um momento ali só. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é esse processo de conhecimento, de aceitação e de pertencimento a si mesmo e de saber que nós somos ridículos por natureza. O ser humano é o animal mais ridículo que existe nesse planeta. Tanto é que ele não se vê como animal, né? Ele acha que ele está fora dessa classificação, assim. Porque ele se acha muito, né? Ele se acha muito inteligente, muito isso, muito aquilo outro. E no fundo, não é nada, né? A gente está aqui realmente só de passagem. Quanto mais a gente estiver próximo dessa natureza, da criança que anda descalço, que conversa com pedra, que conversa com árvore, que entende os animais e conversa com eles, quanto mais a gente tiver esse diálogo com esses seres todos, mais a gente vai se entender, mais a gente vai se encontrar e mais livre a gente vai ser por dentro. Sem ser agressivo, sem se achar dono da verdade, respeitando as outras pessoas por não viver nesse processo também, eu acho que isso é importantíssimo. E, e viver. Eu faço festival na minha cidade, é um festival internacional de palhaças e palhaços de todo canto. Chama Encontro Internacional de Palhaças e Palhaços de todo canto. Ia acontecer esse ano, mas a gente resolveu passar para maio do ano que vem, por conta de patrocínio, essas coisas todas também. A gente conseguiu um patrocínio muito bacana com uma empresa que faz um trabalho muito legal também. E eu tenho o prazer de trazer para minha cidade, que tem 65 mil habitantes só, palhaços de quase todo mundo, assim, né? São 4 anos já do encontro, e eu vejo a importância que é da palhaça, né? Da palhaçaria feminina, nesse mundo tão masculino que a gente vive, né? Tão machista, assim. Eu acho que a mulher conquistar esse lugar dela, provocar o riso e dela rir de si mesmo, primeiro que ser muito novo. As Marias da Graça, que eu amo, né? A Carla com K, todo mundo dali das Marias da Graça, a Margarita também, que é a Ana Luísa, que já foi uma das Marias da Graça também, a Samanta, tem tanta gente, a Vera, tem tanta gente maravilhosa ali. Como que é importante, né? Como tem outras palhaças também, que são minhas amigas, que são maravilhosas, mas com as Marias da Graça, elas foram as pioneiras, assim, nesse boom, assim, da palhaçaria. Não que não existisse outras mulheres palhaças antigamente, mas às vezes a maioria, quando começou, a tinha que se transvestir de palhaços. Olha que tristeza, né? Então, assim, essa conquista da mulher, que demorou tanto para poder ter o direito ao voto, né? Que demorou tanto para poder ter o direito de ela, quando o marido morria, tinha que ter um tutor para receber, sabe, a pensão do marido. Olha que horrível. Então, a mulher que tinha que esconder os dentes com lenço, não é porque só de carne não, mas porque ela não podia rir. Uma mulher que gargalhasse não era uma mulher de família, assim, né? Uma mulher educada, né? E hoje as mulheres quase matam a gente de tanto rir, né?
Então, acho que isso é uma conquista enorme. Eu sempre vou ser um defensor da palhaçaria feminina, sabe? Todos os projetos que eu faço, faço questão de chamar palhaços para os meus projetos, porque eu acho que a gente tem que celebrar muito o riso feminino e o que elas provocam. As mulheres estão muito na nossa frente, né? Então, muito. É verdade. A Marcela falou, a sua alegria nos contagia. Essa é verdadeira. Demais. Obrigado, Marcelo. Você é uma querida. Obrigado, querida. Meu amigo, para a gente encerrar, conta um pouquinho mais dos seus livros que você escreveu. E tem um que vai estar na Bienal do Livro, né? É isso mesmo. Eu tenho um livro que é o meu xodó, que é O Príncipe Livre Pássaro e o Reino dos Botões, que foi lançado pela Zit, e já tem um tempo já. É um livro muito querido. Eu escrevo muito para criança, né? Espetáculos de teatro, filmes também, né? A gente faz. Eu sou diretor de cursos também. E agora eu conto a história da minha família, que é a excêntrica família do meu tio lobisomem, porque eu tive um tio lobisomem, né? E aí, para contar a história dele, eu tive que contar a história da minha família materna todinha, através do realismo fantástico, porque é através dos meus olhos de menino de 6 a 8 anos, né? E de como eu via a vida, assim, e das tragédias que nos aconteciam, que são peculiares, né? A muitas famílias também, mas como a minha família resolvia isso de uma maneira mágica, assim. Ou de como eu via isso de uma maneira mágica, né? Então, é sempre que a família do meu tio lobisomem aí eu tive essa alegria, né, de estar na confraria de ter essa possibilidade do livro ser lançado na Bienal de São Paulo, esse ano ainda, em setembro, a gente vai para lá. Mas antes eu vou fazer na minha cidade, vou fazer em todas as cidades, porque eu gosto de gente, sabe, gente? Então, onde as pessoas estiverem, eu quero estar. Então, se você está aí, mora em alguma cidade e quiser que eu vá aí com o meu livro, porque eu sou contador de histórias, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de falar, né? Eu sou contador de histórias. Então, o meu livro, esse livro recente com a família do meu tio lobisomem, é um livro que fala, é muito caro para mim, assim, porque ele conta a história dos meus familiares, só que de uma forma mágica, assim como eu via. E eu tenho outro, que também está para sair, que são histórias fantásticas de meninas e meninos incríveis, que são histórias sobre crianças. É um livro de meninas e meninos juntos, são histórias de meninas e meninos de até 7 anos de idade e como eles resolvem as coisas que lhes acontecem também de maneira mágica e através do realismo fantástico. Porque a minha infância ela foi toda povoada pelo realismo fantástico. Eu tive uma avó maravilhosa e tios também muito excêntricos e por aí vai. Legal, legal. E para quem quiser adquirir esses livros aí, como que faz? Entra em contato no seu Instagram? Tem algum É, editor? isso. O Príncipe Livre Pássaro, ele tá à venda acho que tem na Amazon também. Essa da Excêntrica Família do meu tio Lobisomem, ele vai ser lançado agora, né? Então eu vou postar. Eu tô criando a página dele. Histórias Fantásticas de Meninas e Meninos Incríveis já tá no Instagram. A gente tem lá o processo de criação do livro, os desenhos que são do Marcos Poiares também, meu amigo, que ele é maravilhoso. E, e, e aí tem a minha página, né? Que é Marquinhos com KIM.Andrade, que aí vocês vão conhecer o meu trabalho. E tem a Inspirimundos. A Inspirimundos é uma empresa que eu tenho, porque eu dou palestras desse universo da palhaçaria e de desenvolvimento humano para empresas, escolas, instituições, que falam sobre essa potência de o que é ser a gente, né? E é como a gente pode crescer com os erros da gente e não se deixar abater, assim. E a Inspirimundos é uma empresa que é muito orgulho, eu sinto muito orgulho disso, porque eu estou rodando o Brasil inteiro com essas palestras, com essas oficinas também, que eu dou oficinas, né? E aí eu vou deixando um pedacinho de mim para todo lugar que eu vou e vou ganhando um pedacinho das pessoas também e me fazendo, né, nesse percurso, né? Legal. Viu? E você que tem um grupo de palhaços espalhado aí pelo Brasil, todos quiser chamar o Marco, é só seguir o Instagram, né? É isso aí, vou com o maior prazer. A gente faz essas oficinas com preços bem acessíveis, porque eu quero eu já formei mais de 800 palhaços no Brasil, aí tem também a Argentina, tem outros países que a gente vai assim, eu acho que isso é bacana.
Mas eu acho que tem que ter mais palhaços no mundo, sabe? Mais palhaças e mais palhaços, porque o mundo precisa de gente que é fazedor do riso, né? Que é que vive dessa alegria, dessa coisa, mesmo quando tudo fica ruim. Então, é a minha e eu sou muito feliz com isso, porque eu fui curado nisso, né? Então, é a forma de eu retribuir para as pessoas, é a gente poder fazer oficinas e cursos de preço acessíveis que todo mundo possa pagar e descobrir isso, essa potência que é da gente ser palhaço, né? E eu queria te agradecer, amiga, por essa oportunidade. Você é uma pessoa de coração maravilhoso. A Celinha, Eu, a eu Celinha, conheci. seguindo, Marquinhos. Oi, como é que é? A Celinha Machado colocou aqui embaixo, Ah, seguindo, Marquinhos. obrigado, Célio, obrigado. E sabe, Marcos, eu acho muito bacana esse trabalho que você faz, eu acho que isso é muito importante. Dar visibilidade, né, para o trabalho das pessoas, assim, eu acho que isso é de uma generosidade enorme. Você é um cara que a gente já percebe o coração que você tem, coração de menino, né? Eu tenho um recado para você, se você me permite. Eu tenho uma Pode coisa falar. para te falar. Que você nunca perca realmente esse menino dentro de você. Porque ele vai te trazer grandes desafios, né, na vida. Mas também vai te levar a lugares que você nunca imaginou que existissem dentro de você e fora de você também. Né? O seu menino entra em conexão com o menino da gente, com a menina da gente, e isso é imediato, assim. Eu estava vendo seu palhaço nos vídeos que você faz, assim, o quanto que ele é grande, né? O quanto que ele é generoso, o quanto que ele tem de pureza, de genuinidade e de ingenuidade também. Então, eu sei que você leva isso para sua vida, a gente vê isso no seu olhar, no seu sorriso, assim. O seu coração é maior do que você. E eu fiquei muito feliz de te conhecer. Eu tenho certeza que isso aqui é só o começo, a gente vai caminhar junto pro resto da vida aí. E o que você precisar de mim, você pode contar. E é um prazer já poder te chamar de amigo, viu? Gratidão, gratidão pelas palavras, pela esse trechinho aí final aí. Gratidão, muito obrigado pela live. E para a gente encerrar, deixa uma mensagem positiva para as pessoas. A mensagem mais positiva que eu posso deixar para alguém, se é que eu posso indicar alguma coisa para alguém, é a seguinte: seja você e se divirta com isso. Celebre quem você é. O mundo precisa de gente genuína, precisa de gente doce, com candura, com pureza. Então, vai ter percalço? Vai. Vai ser desafiador? Vai. Mas vai ser valioso demais. A gente veio no mundo para brilhar. E brilhar não é ofuscar o outro, é iluminar o caminho para que o outro possa seguir também. Então, seja você essa pessoa que brilha tanto, que se ama tanto, que se aceita tanto, que todo mundo que te olha possa pensar assim: cara, se ele pode, eu também posso. Se ele pode se amar assim, eu também posso me amar assim. Seja essa pessoa para as pessoas. Aí o mundo vai ser melhor. Mas, amigo, ó, gratidão. Que live. Toda live de palhaço tem improviso, né? É carro tocando, não é cachorro latindo, né? Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Ó, meu, muito obrigado. Gosto falou que essa amizade possa permanecer ainda mais. E quem sabe a gente possa fazer um bate-papo com nossos palhaços aí, né? Pois Uma é, bagunça. o Gregório é bem maluco, assim, não sei se ele ia dar conta dessa coisa que não, que ele nunca fez, mas a gente pode tentar com ele, vamos ver o que ele apronta aqui, né? Vamos ver, vai ser bacana. Queria agradecer a todo mundo que está com a gente também, muito obrigado, né? Pelas palavras de carinho, por você estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Obrigadão, viu? Ó, tenha Obrigado uma tarde abençoada, uma tarde linda. E mais uma vez, gratidão. também. Para nós todos. Um beijão. Beijão. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Marcos. Tchau, obrigado. Tchau.